Meu nome é Meline. Tenho 54 anos e moro em Boise, Idaho. Por muito tempo guardei essa história só para mim. Não por medo do que iriam pensar, mas porque precisei de tempo. Tempo para entender, para respirar, para tentar colocar em palavras o que vivi. Durante quase 2 anos esse segredo ficou só entre eu e Deus. Mas hoje, sinto que chegou o momento de compartilhar. Porque talvez alguém aí, do outro lado, esteja precisando ouvir o que eu vi. Minha vida, até aquele ponto, era comum. Nada de extraordinário. Tinha meu trabalho, minha casinha simples e todos aqueles altos e baixos que a vida insiste em nos dar. Sou mãe do Nathan, meu filho, que está em uma cadeira de rodas desde os 6 anos. Um acidente numa tarde de verão, num lago chamado Redfish, mudou tudo para ele e também para mim. Desde então, cada passo meu foi por ele. Cada dia, uma batalha, mas nunca me faltou força. Até o dia em que tudo desmoronou. Descobri que meu marido me traía. E não foi com qualquer pessoa. Foi com a minha melhor amiga. Aquela que sabia de tudo. Aquela com quem eu ria, chorava e confiava minha alma. Como se isso não bastasse, ela estava grávida. A notícia se espalhou rápido. Em pouco tempo, minha dor virou assunto de esquina. Motivo de cochicho, alvo de olhares carregados de pena. Meu sofrimento deixou de ser só meu. Virou um espetáculo para os outros. Enquanto isso, meu corpo começava a dar sinais. Meu braço esquerdo doía de um jeito estranho. Às vezes formigava, às vezes parecia não ter força. Era como se eu carregasse um fardo invisível, pesado demais para um só lado. Mas com tudo o que estava acontecendo, quem se importaria? Eu mesma deixei aquilo de lado. Meus dias eram ocupados demais tentando sorrir para Nathan, fingindo que tudo estava bem. Ele era o único que restava, o único que me fazia levantar da cama. Meu pequeno guerreiro, que mesmo preso àquela cadeira, carregava uma luz nos olhos que eu já não via nos meus. Foi nesse cenário, caos por fora e por dentro, que algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Algo que me levou a um lugar do qual ninguém volta igual. E foi lá que eu descobri uma verdade assustadora. Uma verdade que até hoje me arrepia só de lembrar. Essa não é apenas uma história sobre dor. É uma história sobre o que vem depois. Sobre um encontro inesperado. Sobre o que acontece com a alma daqueles que são cremados. E sobre o que Jesus me mostrou com os próprios olhos. Se você acredita que a vida não termina em cinzas, continue comigo. Porque o que estou prestes a contar pode não só mudar sua forma de ver a morte, pode mudar a maneira como você vive. Aceitar que meu filho passaria o resto da vida em uma cadeira de rodas já era uma dor imensa, difícil de suportar até mesmo para mim. Quanto mais para o coração frágil de uma criança. Eu fazia de tudo para protegê-lo. E por isso, escondi dele o peso da traição, da vergonha, da dor adulta que nenhuma criança deveria carregar. Depois de tudo, quando descobri que o filho que minha ex-melhor amiga esperava nem era do Derek, ele voltou, chorando, jurando que havia mudado, que queria reconstruir a nossa família. Promessas, lágrimas, palavras vazias, mas quando eu olhava para ele, tudo o que conseguia enxergar era o estrago. Como reconstruir algo sobre ruínas? Como confiar de novo quando o alicerce já estava podre? Cada gesto, cada palavra dele só aprofundava a ferida. Aquela história de amor que um dia foi tão bonita, agora havia se transformado em algo azedo, amargo. Um ressentimento silencioso que eu não conseguia dizer em voz alta, mas também não conseguia engolir. Me sentia perdida dentro da minha própria vida. Como se eu estivesse presa entre um passado que já não podia reviver e um futuro que eu nem conseguia enxergar. Eu queria fugir. Mas para onde? Fazer o quê? E quem eu era, afinal? Meu corpo estava exausto e a alma parecia um deserto seco depois de uma tempestade. Naquele momento eu não percebia, mas já estava perto do meu limite. Hoje, olhando para trás, entendo melhor. Quando tudo dentro de você seca, quando não há mais nada, é aí que algo ou alguém começa a se mover. Pode ser o universo, ou talvez o próprio Deus. E quando ele se move, a gente nunca sabe o que vem pela frente. Foi assim que tudo começou. Sem avisos, sem sinais. Eu só queria um pouco de paz no meio do caos. Um sopro de normalidade no meio dos escombros da minha rotina. Uns amigos me chamaram para uma noite de pôquer. Aceitei não porque eu gostasse do jogo, mas porque precisava de uma desculpa para sair, para respirar. Eu queria ser só a Meline, não a esposa traída, não a mãe cheia de preocupações. Apenas eu. Foram momentos curtos, mas sinceros.
como respirar ar puro depois de muito tempo debaixo d'água. Mas a vida, como sempre, não deixou. Quando comecei a sentir um pingo de leveza, tudo veio abaixo outra vez. Derek apareceu. Ele sempre surgia nos poucos momentos em que eu tentava encontrar paz. Estava bêbado, com o cheiro de álcool impregnando tudo, os olhos vermelhos, as palavras arrastadas. Insistia para que eu fosse embora com ele. E ali, em meio ao barulho, às vozes, à confusão, uma tempestade se formou dentro de mim. Um turbilhão de emoções, raiva, mágoa, cansaço, e mal sabia eu que essa noite seria o ponto de virada. Eu já estava esgotada, cansada de segurar o mundo sozinha, de fingir força, de colocar sorrisos por cima de cicatrizes abertas. Quando Derek apareceu, invadindo mais uma vez meu espaço, meu primeiro impulso foi dizer não, mas não disse. Talvez por medo do que ele faria se eu recusasse, talvez por puro cansaço, ou talvez porque uma parte pequena, muito pequena, ainda quisesse acreditar que havia alguma salvação naquela história. Ou quem sabe, eu só queria que aquilo tudo acabasse logo. Queria voltar para o meu filho, para minha paz. Ele insistiu para que eu dirigisse o carro novo dele, um carro que eu nunca tinha tocado antes. Aquilo me deixou desconfortável, mas aceitei de novo. Às vezes, ceder parece mais fácil do que enfrentar. Entramos no carro e o silêncio entre nós pesava como concreto. Um silêncio cheio de mágoas antigas, feridas abertas, palavras que nunca foram ditas e outras que jamais deveriam ter sido. Segurei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Mantive os olhos fixos na estrada, consciente do olhar dele me perfurando. Foi então que ele começou a falar. Começou a remexer no passado, na nossa história, falando em arrependimento, querendo voltar no tempo, como se fosse possível apagar tudo. Mas logo as palavras de desculpa viraram acusações. Num instante me pedia perdão, no outro me culpava por não conseguir esquecer. Sem aviso, ele esticou a mão e tentou arrancar minha aliança. Aquela mesma aliança que um dia simbolizou amor e promessas, agora era só uma lembrança de um sonho quebrado. Ele puxava com força e eu instintivamente puxei minha mão de volta. Não porque eu ainda o amasse, mas porque aquele anel, mesmo vazio, era a última ligação com quem eu já fui um dia. A mulher que acreditava em amor, em fidelidade. E foi nesse instante que tudo desabou. O olhar dele mudou. Aqueles olhos já não traziam dor ou arrependimento, traziam fúria, um tipo de raiva sombria que me fez gelar por dentro. Num segundo, ele se lançou sobre mim. Tudo aconteceu rápido demais. Eu estava ao volante, tentando manter o controle, e de repente ele estava por cima de mim, me prendendo contra o banco. Suas mãos me imobilizavam com uma força que eu nunca imaginei que ele tivesse. O cheiro forte de álcool invadiu meus pulmões, e aqueles olhos que um dia me olharam com amor, agora estavam tomados por uma fúria congelante. Tentei gritar, mas seu braço apertou meu pescoço. O ar desapareceu. Meus pulmões imploravam por oxigênio enquanto minhas mãos arranhavam sua pele, tentando afastá-lo, mas era inútil. Ele era mais forte, ou o álcool o fazia parecer invencível. Minha visão começou a falhar. Pontos pretos dançavam diante dos meus olhos. O som do meu próprio coração batendo alto preenchia meus ouvidos, como uma contagem regressiva para o fim. E foi ali, naquele instante de desespero, quando o corpo já não obedecia mais, que algo dentro de mim se partiu. Era como se a vida estivesse escorrendo e não houvesse mais nada que eu pudesse fazer. Meu corpo pedia para viver, mas já não encontrava forças. Não poder mais lutar, essa sensação nunca saiu de mim. No instante em que minhas forças me abandonaram, uma enxurrada de pensamentos tomou conta da minha mente. Pensei no Nathan, meu menino, meu tesouro. Se eu morresse ali, quem cuidaria dele? Como ele enfrentaria mais uma perda com tão pouca idade e tanta dor acumulada? Pensei nos meus pais, nos amigos, em tudo que ainda não vivi, nos sonhos que deixei para depois, nas promessas que nunca cumpri para mim mesma. E foi nesse exato momento, quando minha vida parecia escapar como areia entre os dedos, que algo estranho aconteceu. Foi como se um véu invisível fosse retirado. Toda dor, todo medo sumiram. Senti como se eu não pertencesse mais ao meu corpo. Leve, solta, comecei a flutuar. No início, pensei que tivesse apenas desmaiado, mas logo percebi que estava vendo tudo, com uma clareza que nunca experimentei antes. Vi meu corpo caído contra o banco do motorista, pálido, imóvel, sem vida, e vi Derek ainda ali, desesperado, sacudindo aquele corpo que já não era mais eu. Me chamava,
gritava meu nome, mas eu não podia responder. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo não estava mais. Foi aí que compreendi. Eu havia morrido. E o mais surpreendente é que eu não senti medo, pelo contrário. Uma paz tão intensa, tão serena, me envolveu de um jeito que quase não reconheci. Uma paz que nenhuma palavra pode descrever. E quando achei que já tinha presenciado o inexplicável, algo ainda mais grandioso começou a acontecer. Uma luz apareceu. Não era apenas intensa, era viva. Aquela luz tinha calor, tinha ternura, tinha amor. Um amor tão profundo, tão puro, que me fez sentir acolhida de um jeito que nunca tinha sentido em vida. Não era uma luz qualquer. Era como se fosse feita da própria essência de Deus. E naquele instante, soube com uma certeza que não vinha da mente, mas da alma. Aquilo era só o começo da minha jornada. Envolta por essa luz indescritível, comecei a ser levada para longe do carro, longe do Derek, longe do corpo que ficou para trás. Mas não fui puxada, nem arrastada. Fui conduzida, com delicadeza, com carinho, com amor. Flutuava, mas ao mesmo tempo me sentia completamente amparada. Não havia medo, não havia dor, apenas um silêncio sagrado e uma presença divina que me envolvia por completo. À medida que eu me afastava da cena do ataque, uma sensação indescritível tomou conta de mim. Era como se eu estivesse voltando para casa, não uma casa física, mas um lar da alma. Minha percepção começou a se expandir. Já não estava mais limitada aos sentidos do corpo. Eu conseguia sentir, ouvir e compreender tudo ao mesmo tempo. As cores eram mais vivas, os sons mais puros. Até a energia parecia ter uma presença palpável. De repente, me via em um lugar que nenhuma palavra consegue descrever. Eu estava em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. O tempo, do jeito que conhecemos, simplesmente não existia. Passado, presente e futuro pareciam se fundir em uma única realidade, completa, eterna e perfeita. E foi nesse estado que comecei a entender coisas que nunca consegui compreender em vida. Era como se todo o conhecimento do universo estivesse ao meu alcance. Tudo fazia sentido. Compreendi o propósito da vida, o verdadeiro significado do amor, a ligação sagrada que une todos os seres. Percebi que cada escolha, cada atitude, por menor que seja, provoca ondas que se espalham por toda a existência. E ali estava eu, Madeline Reeves, à beira de um novo mundo. Um lugar onde a verdade não se esconde mais e onde o amor incondicional é o próprio ar que se respira. Vi minha vida inteira se desenrolar diante de mim, não como uma linha do tempo, mas como um imenso mosaico. Cada momento, cada pessoa, cada desafio, tudo fazia parte de um plano perfeitamente tecido. Vi as experiências que me moldaram, as chances que perdi, os aprendizados que levei comigo, e diferente do que imaginei, não havia julgamento, nenhuma vergonha, nenhum arrependimento. Apenas compreensão profunda e aceitação. No meio de tudo isso, senti uma presença. Não era apenas luz, nem energia. Era alguém, um ser radiante, majestoso, que transbordava um amor tão poderoso que envolveu minha alma como um abraço quente. Ele se aproximou, e mesmo sem dizer uma só palavra, eu soube, era Jesus. Nossos olhos se encontraram, e nos olhos dele, eu vi a eternidade. Ele não precisou se apresentar. Minha alma o reconheceu imediatamente. Caminhamos juntos por entre as lembranças da minha vida. Não conversamos com palavras, mas com pensamentos, sentimentos e uma compreensão pura e total. Fiz perguntas que sempre carreguei comigo, sobre o sentido da vida, o motivo da dor, o que nos espera depois da morte. Ele não respondeu com explicações, mas com revelações. A verdade não me foi ensinada, ela foi lembrada, como se sempre estivesse dentro de mim e só agora eu fosse capaz de compreendê-la. Entendi que viver na Terra é estar numa sala de aula sagrada, que cada desafio é uma oportunidade de crescer, que o amor é a força mais poderosa do universo, mais forte que a própria morte, e que estamos todos ligados, todos nós. Cada gesto, cada palavra, cada ação reverbera pela eternidade. Foi então que pensei em Derek, pensei no que ele tinha feito. Mas, em vez de ódio ou amargura, senti compaixão. Vi as feridas dele, vi o medo, a confusão, a dor. E naquele instante entendi, até os corações mais perdidos também clamam por cura. Aquilo que levou Derek a fazer o que fez não justificava, claro, mas ali
Naquele lugar de total clareza, eu conseguia enxergar além do ato em si. Eu via a alma ferida por trás do comportamento destruído. Não havia mais raiva, apenas compreensão. Então pensei em Nathan, meu filho, meu coração. Uma onda imensa de amor incondicional me atravessou de um jeito indescritível. Vi que mesmo com todas as dificuldades que enfrentava, a vida dele tinha um propósito divino. Nathan estava destinado a impactar pessoas, a ensinar por meio da sua coragem silenciosa, da sua força e da sua perseverança. Seu sofrimento não era em vão, ele era instrumento de algo muito maior. Jesus voltou o olhar para mim, com uma expressão que misturava ternura e autoridade, e naquele instante, uma visão se abriu diante dos meus olhos, tão vívida, tão real, que parecia acontecer ali mesmo. Vi meu filho, e ele não estava mais na cadeira de rodas. Ele estava em pé, caminhando com firmeza, com segurança, parecia ter uns 20 e poucos anos. Ao lado dele, uma jovem. Eles se davam as mãos, e o amor entre os dois era tão profundo que transbordava pelo olhar. Ela era sua esposa. Meu coração se encheu de alegria. A cena mudou. Agora, eles estavam em uma casa acolhedora, cheia de vida. Nathan brincava com duas crianças pequenas, meus netos, erguendo-os no ar enquanto suas risadas ecoavam como música. Era como se aquela alegria fosse feita de luz. Depois, vi Nathan no trabalho, rodeado de livros e papéis. Focado, determinado, havia se tornado um profissional respeitado, alguém que realmente fazia a diferença na vida das pessoas. A visão seguia. Vi meu filho diante de grandes plateias, compartilhando sua história, tocando corações, inspirando vidas. Vi pessoas o aplaudindo, reconhecendo sua jornada, suas conquistas. Vi prêmios, homenagens e, por fim, vi Nathan envelhecendo com dignidade, cercado de amor, de amigos, de paz. Em cada imagem, ele irradiava força, alegria e uma firmeza serena que vinha de dentro. Esse era o futuro que lá atrás eu só ousava sonhar, mas ali, diante de mim, ele se desenrolava como verdade. E eu entendi por que estava vendo tudo aquilo. Aquilo não era apenas uma visão bonita, era um chamado, um lembrete celestial. Nathan não precisava só de mim naquele momento em que ainda era menino. Ele precisaria de mim em cada passo até aquele futuro. E eu tinha um papel nesse processo. Eu precisava voltar por ele, estar presente, lutar por ele, acreditar mesmo quando ele não conseguisse, nunca deixar que ele desistisse. E naquele instante, com uma certeza que não vinha da razão, mas da alma, eu soube, era hora de voltar. A imagem de Nathan foi desaparecendo aos poucos, mas o que ficou dentro de mim foi ainda mais forte. Uma chama acesa de propósito, esperança e amor incondicional. Eu sabia que o caminho de volta não seria simples. Viriam provações, dúvidas, noites escuras da alma. Mas agora eu tinha clareza. Eu havia visto com os próprios olhos a razão para continuar. Me sentia pronta para voltar, para ser a mãe que meu filho precisava, para ajudá-lo a viver o futuro que Deus havia me mostrado. Mas antes de retornar, antes de me reunir ao meu corpo, ainda havia mais uma etapa dessa jornada. Uma última travessia, inesperada e transformadora. Um lugar que eu jamais imaginei que existisse. Um lugar que mudaria para sempre a forma como eu entendia a vida, a morte e o que vem depois. Quando pensei que nada mais poderia me surpreender, senti uma mudança repentina. A luz radiante que me envolvia começou a se apagar, substituída por uma escuridão densa, sufocante. Era como se eu estivesse sendo puxada para baixo, para dentro de um espaço que colocava em xeque tudo o que eu pensava saber sobre a existência. E então, eu estava lá, num lugar que só posso descrever como o inferno, mas não o inferno de filmes ou lendas. Não havia demônios vermelhos, nem tridentes flamejantes. O que encontrei foi algo muito mais real, muito mais assustador. O ar era pesado, impregnado de enxofre e desespero. O ambiente oscilava entre um frio cortante e um calor insuportável, distorcendo a noção de tempo, de direção, de realidade. Cada movimento da minha consciência parecia ser um passo dentro da própria dor. Ao meu redor, havia almas, não corpos físicos, mas formas espectrais, contorcidas, presas em sofrimento. Algumas pareciam queimar sem serem consumidas, presas em um fogo que não matava, apenas torturava. Outras flutuavam em uma escuridão absoluta,
totalmente isoladas, sem som, sem toque, sem consciência de qualquer outro ser. Um vazio solitário. Vi almas revivendo os piores momentos de suas vidas, em um ciclo sem fim de culpa, vergonha e arrependimento. Presas em um looping cruel, sem escapatória. O som desse lugar era perturbador. Gritos, lamentos, súplicas por misericórdia. Mas não era apenas barulho. Era o eco de corações partidos, nunca curados. Enquanto tentava entender o que via, algo me atingiu com força. Percebi que algumas daquelas almas claramente haviam sido cremadas após a morte. Uma dúvida me atravessou. Olhei para a luz suave e distante que ainda permanecia por perto. Jesus, aquele que havia me guiado pelo céu, agora parecia obscurecido pelo peso desse lugar. Estariam aqui por terem sido cremadas? A pergunta nasceu em mim, envolta em confusão e dor, mas a resposta não veio em palavras. Ela veio como uma onda de verdade absoluta que atravessou todo o meu ser. Não, a cremação não é pecado. Eles não estavam ali por causa do que fizeram com seus corpos depois da morte, mas por aquilo que escolheram em vida. Aquela revelação caiu sobre mim como uma pedra jogada em água parada. Não era um castigo cruel de um Deus vingativo. Era a consequência natural das escolhas da alma. Um resultado direto de uma vida desconectada do amor, da verdade, da luz. E ali eu compreendi, de forma definitiva, que o livre-arbítrio é real e as escolhas que fazemos ecoam muito além desta vida. O que vi ali não era uma condenação imposta pelo céu. Era um reflexo direto do que existia dentro de cada alma. Aquele inferno não fora criado por Deus, mas pelas próprias escolhas de quem ali estava. Pensamentos, atitudes, omissões, a recusa em mudar. Alguns haviam caído naquele abismo por causa da crueldade, outros pela ganância, pelo orgulho, ou pela frieza diante da dor alheia. Mas o que mais me partiu o coração foram as almas presas ali, porque simplesmente não conseguiam se perdoar. Tinham construído, com as próprias mãos, uma prisão feita de culpa e vergonha. Estavam ali, sofrendo, não porque eram proibidas de sair, mas porque nem sabiam que havia uma saída. Tão afundadas na autocondenação, tão cegas pela dor, que nem conseguiam enxergar a luz. Nesse momento pensei em Derek, pensei na violência, no medo, em tudo o que ele tinha feito comigo. Por tanto tempo, achei que o odiaria para sempre, mas ali, diante da verdade absoluta, o que senti foi outra coisa. Uma tristeza profunda, uma dor que vinha da alma. Porque se Derek não mudasse, se continuasse se recusando a enxergar, se não se arrependesse, então aquele poderia ser o destino dele. E eu não desejaria aquele lugar nem para o pior inimigo, nem para ele. Aquela experiência me ensinou algo que nenhuma palavra, nenhum livro jamais conseguiria transmitir. Tudo o que pensamos, dizemos e fazemos tem consequências. Cada escolha, por menor que pareça, tem peso, nos eleva ou nos afunda. Não pelas mãos de Deus, mas pelo próprio peso da nossa alma. Quando fui finalmente retirada daquele lugar sombrio, foi como ser puxada do fundo de um poço sem fim. Mas não saí de lá com medo. Saí com uma chama acesa no peito, um propósito, uma certeza. Eu não voltaria só por Nathan. Não seria apenas por aquele menino com um destino lindo à frente. Eu voltaria para viver com consciência, para despertar outras pessoas, para ser um lembrete vivo de que a luz existe, mesmo nos lugares mais escuros, e que, por pior que tenha sido nosso passado, sempre há um novo caminho. Podemos recomeçar, podemos amar, perdoar, mudar, escolher sair dos infernos que criamos para nós mesmos. Com essa clareza e esse propósito renovado, eu soube que era hora de voltar à vida, ao corpo e a todos os desafios que ainda me esperavam. Depois de atravessar os recantos mais escuros do inferno, senti um puxão suave, mas firme, como se um fio invisível estivesse me guiando de volta para casa. O retorno, no entanto, foi brutal. Minha alma, antes livre e ilimitada, foi forçada a voltar para o corpo, pequeno, dolorido, preso. Respirei com dificuldade, como se estivesse engolindo o mundo inteiro. Meu coração disparava, e cada batida parecia um trovão dentro de mim. As verdades espirituais que eu havia compreendido começaram a se desfazer rapidamente, como neblina ao sol. Eu estava viva, mas parecia estar trancada dentro de uma jaula. Quando abri os olhos, tudo ao meu redor parecia apagado. O mundo, antes tão vívido, agora era uma sombra sem brilho daquilo que eu tinha experimentado.
E lá estava ele, Derek ajoelhado ao meu lado, o rosto tomado pelo pânico. Me chamava, me tocava, mas aquele toque me causava repulsa. Ele já não era o homem que um dia eu amei. Ele era o motivo pelo qual eu havia cruzado a linha da vida para a morte. Com esforço minha voz saiu fraca, mas firme. Me solta. Ele não soltou. Talvez por negação, talvez por culpa. Continuou me segurando, tentando consertar o que era irreparável, mas aquilo só me feria mais. Então juntei forças que nem sabia que ainda tinha e o empurrei. A dor me atravessou como um raio, mas não importava. Saí tropeçando do carro descalça, sentindo a grama fria sob os pés, respirando o ar da noite como se fosse a primeira vez. Tudo parecia irreal. Os latidos ao longe, a grama molhada, as luzes oscilando, tudo era familiar, mas estranho, como se eu tivesse voltado a um lugar que já não era mais meu. Derek veio atrás chorando, pedindo perdão. Me desculpa, Madeleine, eu não sei o que deu em mim. Virei para encará-lo. Ele estava encolhido, despedaçado, lamentável. Por um momento senti pena. Lembrei das almas que vi no inferno, presas, não por correntes, mas pela incapacidade de se perdoarem. Mas então a lembrança voltou, suas mãos apertando meu pescoço, o pavor, o momento em que meu coração parou. E então eu disse, com a voz firme, sem tremer, não se aproxime. Acabou. Ele implorou mais uma vez, prometendo mudar, mas algo dentro de mim havia mudado. Não por medo, mas por força. Você não quase me matou, Derek. Você me matou. Eu morri naquele carro. Ele não conseguia entender. Como poderia? Ele não viu o que eu vi. Não experimentou a luz divina, nem as trevas que eu atravessei. Não ouviu a voz que me chamou de volta. Você não entende, continuei. Eu vi o que vem depois disso. Eu aprendi o que é o amor. E isso, apontei entre nós. Isso nunca foi amor. Então falei tudo o que calei durante anos. Sobre a traição, sobre a solidão, sobre o peso de manter sozinha um casamento que já estava desfeito há muito tempo. E falei de Nathan, nosso filho, minha razão para viver. Contei sobre a visão que tive dele, caminhando, livre, amado, vivendo uma vida cheia de propósito. Ele vai fazer coisas incríveis, Derek, e eu preciso estar aqui para ver, para ajudar a chegar lá. Algo despertou dentro de mim, e não era ódio, era certeza. Eu não era mais a mulher quebrada de antes. Eu havia cruzado o véu da eternidade e voltado com uma missão. Acabou, repeti, e dessa vez foi definitivo. E com a mesma certeza com que decidi viver, eu disse a mim mesma que ele não nos procurasse mais. Se quisesse mudar, que mudasse, mas longe de mim e de Nathan. E então eu simplesmente me afastei. Deixei para trás o homem que um dia foi tudo para mim. Ouvi, bem baixinho, o som da aliança batendo no asfalto, mas não olhei para trás. Aquela parte da minha história tinha terminado. Cada passo doía, meu corpo ainda carregava as marcas da violência, mas minha mente estava clara e meu coração leve. Eu tinha morrido naquela noite, mas também tinha renascido. As semanas seguintes foram uma avalanche de dor e emoção. Fisicamente, a recuperação foi lenta. Minha garganta permaneceu dolorida, os hematomas demoraram a sumir, mas as feridas mais profundas eram invisíveis. Toda vez que fechava os olhos, revivia o ataque, o sufocamento, o medo sufocante. Eu sabia que não conseguiria passar por tudo aquilo sozinha. Procurei ajuda. A terapia foi dolorosa. Falar sobre aquela noite, dar voz ao que parecia indescritível, exigia coragem, mas ajudou. E não era só o trauma do ataque que eu estava enfrentando. Havia também toda a experiência espiritual, a travessia entre vida e morte. Essa era a parte mais difícil de compartilhar. Como explicar que deixei meu corpo? Vi uma luz eterna e depois desci às profundezas da escuridão? Tive medo que achassem que eu estava inventando. Mas minha terapeuta me ouviu com compaixão e, aos poucos, me ajudou a entender que aquela experiência não precisava ser escondida. Ela podia, sim, fazer parte de quem eu estava me tornando. Também precisei lidar com o que ainda sentia por Derek. Era um emaranhado de sentimentos difíceis, traição, mágoa, mas também uma estranha compaixão que havia surgido durante minha experiência de quase morte. O perdão não veio fácil. Foi um caminho silencioso, lento, mas necessário. No meio de tudo isso, Nathan foi meu porto. Ele estava confuso, assustado, sem entender por que estávamos morando na casa da minha tia, ou por que o pai não estava mais presente. Expliquei como pude, do jeito que ele era capaz de compreender. E ao observar como ele ia se adaptando, me lembrava da visão que tive. Meu filho, crescido, forte, feliz, cheio de luz.
Aquela imagem se tornou minha força. Sempre que tudo parecia pesado demais, era nela que eu me apoiava. Começamos do zero. Um apartamento simples, uma nova rotina. Café pela manhã, caminhadas até a escola, refeições juntos. Voltei ao trabalho. Encarei os olhares curiosos, as perguntas constrangidas, os sorrisos solidários. Mas segui em frente. Depois de ter estado tão perto da morte, comecei a enxergar a vida com outros olhos. Depois de tudo o que vivi, passei a valorizar de forma nova e profunda as pequenas bênçãos da vida. O riso do Nathan, a luz do sol atravessando a janela, o cheiro do café da manhã sendo preparado. Coisas simples que se tornaram sagradas para mim. A meditação se tornou meu ponto de equilíbrio. Eu não buscava fugir da realidade. Eu buscava reencontrar a paz divina que um dia toquei do outro lado. Nem sempre era fácil senti-la de novo, mas com o tempo, aquela presença silenciosa voltou a se fazer sentir. Não voltei para a religião da forma tradicional, mas minha espiritualidade floresceu. Eu não apenas me recuperei, eu me transformei. Me tornei mais forte, mais resiliente, mais compassiva. A morte já não me assustava mais. Eu tinha visto o que existe além dela. A vida, agora, era um presente que eu havia recebido pela segunda vez. E prometi a mim mesma que não desperdiçaria esse dom. Desafios ainda viriam, claro, mas o medo havia desaparecido. Eu já tinha atravessado o fogo e voltado. Com o tempo, comecei a contar minha história. Primeiro em rodas pequenas de apoio, depois em encontros maiores. Não era por atenção, era porque eu sabia que em algum lugar existia alguém esperando por um sinal de que a cura é possível. Eu não era uma mestra espiritual, era apenas alguém que tinha sido quebrada, que tinha voltado e agora caminhava com o coração aberto. Nathan continuou sendo meu norte. Incentivei meu filho a acreditar na própria força, mesmo quando o corpo dele resistia. Quando os médicos sugeriram uma nova terapia para melhorar sua mobilidade, ele aceitou sem hesitar. A caminhada foi longa, dolorosa, mas persistimos. E no dia em que Nathan deu seus primeiros passos sem ajuda, eu chorei, não de surpresa, mas de gratidão, porque aquilo não foi milagre no sentido mágico. Foi fé, perseverança e amor. Foi conquista. Nunca mais voltei para Derek, mas o perdoei, não por ele, mas por mim. Anos depois, quando Nathan quis se reconectar com o pai, eu permiti. Ele precisava trilhar o próprio caminho de perdão, assim como eu trilhei o meu. E a reconciliação entre os dois trouxe cura, para ele, para Derek, e de certa forma para mim também. Hoje, levo uma vida simples e com propósito. Acordo todos os dias com gratidão no peito. Olho para cada pessoa como uma chance de refletir amor. Não finjo que a vida é feita só de luz, mas aprendi a levar luz até mesmo onde a escuridão insiste em morar. E para mim, esse é o milagre mais verdadeiro de todos. Talvez a história pareça ter terminado, mas o que vivi ainda ecoa. Sussurra a quem quiser ouvir que este mundo não é tudo o que existe. O céu é real, o inferno também. E cada escolha, por menor que pareça, tem um peso eterno para a nossa alma. Se você está lendo isso agora, talvez não seja por acaso. Talvez seja Deus batendo a porta do seu coração. Não ignore esse chamado. Diga a Ele do seu jeito: eu ouvi e não vou virar as costas, porque alguém ao seu redor pode estar à beira do abismo, precisando desesperadamente de esperança, e a sua coragem de compartilhar pode ser a ponte que vai salvá-lo. E talvez seja justamente você, a pessoa que Deus quer usar para trazer alguém de volta à luz. Às vezes, um simples gesto, uma palavra, uma história, pode ser o ponto de virada na vida de alguém que está perdido na escuridão. Se você, ou alguém que você conhece, já viveu uma experiência sobrenatural, viu a luz, encontrou o Senhor ou chegou perto da linha que separa a vida da morte, queremos saber, queremos ouvir você. Estamos aqui para caminhar juntos, para orar com você, para apoiar sua jornada. E se ainda não se inscreveu, este é o momento. Ative as notificações e acompanhe esses testemunhos que são reais. Histórias que carregam o poder de plantar sementes. Sementes que com amor e fé podem salvar vidas.